Estamos de volta aí com o terceiro e último bloco do Missão Saúde na TV. E para você que chegou agora aí, eu assim dou uma dica, uma super dica. Volte lá e assista os programas anteriores, aliás, os blocos anteriores, viu? Porque estão sensacionais, com muitas dúvidas, com muitas informações aí para vocês que estão aí em casa. E para você que chegou, mas agora, né? Nós estamos falando sobre estimulação das crianças, estimulação precoce, em se tratando da parte da fisioterapia. E estamos aqui com a doutora Marta Adriane, é ela que está aqui conosco hoje, falando sobre esse assunto. Doutora Marta, quais as áreas são responsáveis pelo desenvolvimento dessa criança? Fala para a gente um pouco a respeito disso. Então, o trabalho é um trabalho multiprofissional, né? Às vezes, o principal vínculo que os pais ou cuidadores têm com essa criança, né? É interessante a gente sempre falar pais e cuidadores, que às vezes é a avó, né, que cuida, que faz esse cuidado com a criança, de levar, né, ao médico, ao posto de saúde. Então, assim, os primeiros contatos são, muitas das vezes, com a enfermeira, que está ali avaliando, né, todo mês, com a pediatra, observando alguma alteração neurológica, ela já vai passar para a neuropediatra. Graças a Deus, Marabá já tem uma neuropediatra. Né, muitas crianças, por exemplo, da APAE, tinham que se deslocar para São Luís, para Belém, e é interessante, né, que esses profissionais estão chegando nos interiores, né? Aí entra a parte da fisioterapia, da terapia ocupacional, da fono, se tem alguma alteração ou atraso na fala. A própria pedagogia também tem a área da estimulação precoce dentro da pedagogia. Então, olha só, tem vários profissionais que atuam aí para melhora desse desenvolvimento, né, de acordo com a característica, né? Então é importante fazer uma anamnésia, né, mas o primeiro contato assim inicial, né, com a enfermeira ou com a pediatra. Mas eu lembro mesmo, tu falou aí uma coisa interessante, a dificuldade que Marabá tinha, né, em se tratando principalmente de neuropediatra, que não tinha, era uma dificuldade para trazer ou para enviar essas crianças para uma avaliação, né? E a doutora Sara já esteve até conosco aqui no programa falando sobre o espectro autista, né? E foi muito bacana o programa, muito interessante. Então, para nós, quanto cidade, quanto Marabá, é sempre muito importante a gente saber e ter profissionais assim capacitados para tratar os mais diversos tipos de patologias, de doenças aí, né, doutora Rejane? É verdade, isso é muito importante, né? Dar uma tranquilidade para a mãe. E glória a Deus nós temos a APAE aí, né? Porque ela tem, né? A maioria desses profissionais atuam dentro da instituição e a gente observa assim um desenvolvimento maravilhoso, né? Nossa, bom tu falar, vou te cortar aqui a respeito dessa questão aí. Da APAE. Gente, a APAE assim, é um trabalho lindíssimo que é realizado ali naquele lugar. Né? Eu já tive a oportunidade de conversar algumas vezes com a Dona Socorro, que a gente chama Dona Socorro, né? Não sei se ela é assim, eu chamo ela de Dona Socorro, né? E eu já quero um desafio, ela vai assistir esse programa, tu vai fazer ela assistir esse programa, né? Desafio para ela vir aqui no Missão Saúde na TV, para a gente discutir, bater um papo, para as pessoas, porque às vezes as pessoas, né, doutora, acham assim, algo muito distante, né, a APAE. Quando eu falo isso, é em relação a informações sobre a APAE, né, quando, na verdade, lá existe algumas carências, algumas questões, algumas guerras que eu falo, em se tratando assim de estrutura, de profissionais que sempre têm as dificuldades. Então, vem aqui, Dona Socorro, para a gente discutir um pouquinho sobre isso. Sou sua fã, a senhora não sabe, mas sou sua fã pelo trabalho belíssimo que a senhora tantos anos vem realizando aí nessa instituição, viu? Manda meu recado lá para ela também, viu? Que legal. E é muito bom essa questão, né? E a gente tem, eu estava lembrando aqui da questão, você falou dos profissionais de porta, né? E fora aqueles outros que ficam na retaguarda ou um pouco mais, que é a nutrição, né? Sim, sim. A nutrição tem uns trabalhos fantásticos mostrando, assim, que tipo de alimento para determinada criança vai melhorar essa questão cerebral, diminuindo inflamação, né? Sim, sim. Diminuindo
A nutricionista realmente é também uma área importantíssima, né? A gente observa muito com as crianças autistas, né? Algumas substâncias, alguns alimentos que costumam ser tirados e a evolução se torna muito melhor, né? Perfeito. Então, é um profissional também que está dentro desse contexto multiprofissional. Eu sempre gostei muito da multidisciplinaridade, sabe? Eu sempre fui muito assim, desde a minha formação. E Marta, falando nisso, quais são as modalidades da fisioterapia que atuam nessa área? Certo. Bom, existe a fisioterapia mesmo em solo, né? Que com todos os seus equipamentos, né? Tem a fisioterapia que a gente atua dentro da água, que se chama hidroterapia. Por exemplo, uma criança com paralisia cerebral que é hipertônica, rígida, né? Uma água, só que aí é uma água aquecida, tem todos os seus parâmetros, né? Ela, com meia hora ali, ela já está totalmente relaxada, e aí eu trabalhar, né, esse alongamento com ela, assim, é uma evolução muito grande se comparado à fisioterapia lá em solo. Além da água ser um instrumento que a maioria das crianças amam, né? Calma, né? Acalma, relaxa. Bom, tem a fisioterapia, né, com a utilização dos cavalos, né? Tanto o fisioterapeuta como o terapeuta ocupacional, que a gente chama de ecoterapia. Ele vai trabalhar o quê? O equilíbrio, você acaba utilizando brinquedos ali, com a criança em cima do cavalo, o próprio galope do cavalo, né? Os passos que ele dá, estimula ali no desenvolvimento da criança. E tem também outras modalidades, como o Pediasuite, o Terasuite, que são equipamentos que a gente chama de gaiolas, onde tem um colete, algumas ligas que, por exemplo, permite que essa criança que não fique em pé, ela possa ficar em pé. E ali eu já trabalho outra coisa, eu coloco uma esteira, fico trabalhando os movimentos ali da marcha, enquanto ela está recebendo um apoio, eu não preciso estar lá segurando a criança. Então, tem muitas, assim, áreas dentro da fisioterapia que vai estimular, que vai trabalhar o desenvolvimento motor dessa criança. Muito bacana. E aí, para casar aí com essa pergunta, qual a importância do brincar? Porque quando a gente fala essa palavra brincar, né, fica bem amplo, né, em relação a isso. Mas em se tratando dessa questão do estímulo, qual que é a importância do brincar? Bom, criança precisa se alimentar, precisa dormir e ela precisa brincar. Então, a importância ali tá geral. Criança, ela não deixa de ser criança. Então, por exemplo, eu vou fazer uma terapia com uma criança que ela precisa ficar em pé. Mas só o fato de ela precisa ficar em pé, mas eu fico em pé, ela vai ali em questão de segundos, minutos, querer sentar. Então, imagina eu colocar uma mesinha, colocar uns brinquedos, ela vai ficar em pé brincando, ela vai fazer o que eu preciso que ela faça, mas de uma forma lúdica. Então, o brincar é essencial na estimulação dessa criança, né? E hoje, né, existe um mercado de brinquedos com a idade, né? 0 a 3 meses, 1 ano. Então, há vários brinquedos, né? Então, é interessante a gente analisar quando comprar um brinquedo, que estímulo eu posso dar para minha criança, né? Então, o brincar, ele é essencial. Só que essa criança, ela brinca sozinha, mas ela precisa brincar também. Ela vai querer companhia, né? Vai querer companhia. Então, não só na parte motora, mas da linguagem, do comportamento, do afeto com a família. Então, é interessante a mãezinha sentar no chão, brincar. E eu digo assim, não só para crianças que têm alguma alteração motora, não. Criança no geral precisa ter aquele momento do levar para a praça, dela ficar descalça, sentir a areia, a pedra. Isso é muito importante, essa parte sensitiva da criança. Então, estilo, eu moro num apartamento, mas reserva um dia para você ir lá na pracinha com ela, né, brincar com ela. E não ficar. E é um processo, gente, que sempre uma reeducação, porque essa parte do eletrônico, ele está tomando o lugar dos brinquedos. E só estar ali com o eletrônico, você não vai estimular os movimentos da criança. Interessante. E não só movimentos, mas afetividade, enfim. Você ensina tudo para a criança não brincar, né? Você ensina como respeitar as regras, como, né, os estímulos motores.
tem uma pergunta aqui muito interessante, que na verdade é uma pergunta feita, eu acho que pelo planeta inteiro. Tem aumentado muito as pessoas identificadas ali no espectro autista, né? Como é que a gente faz para ter uma certa visão para isso? Quando perceber, quando suspeitar, nessa questão do espectro autista? Então, é uma alteração do neurodesenvolvimento dessa criança, né, que pode ser uma alteração de linguagem, visual, de audição, entre outras, né? Pode ser motora também, associadas. Então, é importante os pais e cuidadores analisar não só a parte motora, mas a parte comportamental dessa criança. Então, por exemplo, tem crianças, né, que têm o TEA, que tem movimentos repetitivos, não consegue ter uma interação com outra criança, não gosta de toque. E é importante salientar, são alguns exemplos, mas tem crianças que têm uma dessas características, mas não têm. Não cabe nesse espectro, isso. Né? E por isso que é importante eu analisar e ver, e analisando, vendo uma alteração, eu receber uma assistência de um profissional. Então, é muito interessante essa parte de comportamento eu analisar, né? Ah, minha criança andou, tá bem? Eu analiso ali a primeira infância, gente, que vai de 0 a 5 anos, é importantíssimo você sempre estar observando. E aí, por exemplo, no brincar, você pode estar observando essas características. Se ela gosta do brinquedo, ou ela se identifica só com um e fica durante horas brincando só com aquele brinquedo. Um dia desse eu estava vendo uma entrevista de uma neuropediatra e uma neurocientista. E ela falando que esse boom de autismo agora, e muitas coisas já ficaram assim visíveis, relacionando aquele excesso que a gente está tendo, né? Excesso de fast food, de açúcar, de industrializado, que é rico em substâncias inflamatórias para esse cérebro. E muitas das vezes vai no Nutri, o Nutri retira alguma coisa, vai naquela equipe multidisciplinar e a criança sai do espectro autista. Então é muito importante saber que às vezes está com aquela situação ali, mas de repente, dependendo do que mudou, do que está exagerado naquela criança, pode ser retirado e a criança consegue, né, seguir com o desenvolvimento mais normal possível. Então, dentro do TEA, existe crianças mais leve, mais grave, né? Então, assim, não é um perfil, né? Para sempre, e único, né? Vai muito, por isso que é muito importante essa anamnésia bem feita, com profissionais, né? Formados, né, nessa área, né? Até para fechar o diagnóstico é todo um processo, né? E aí essa parte nutricional, né? E realmente, se a gente parar e analisar, né? Essa questão do frango, tanto de hormônio, tem toda a parte ambiental. A parte ambiental, ela tem uma ligação extremamente importante na nossa vida. Quantidade do sono, né? Que as crianças estão dormindo cada vez menos, Sim, né? Imagina ficar no celular ali até, por exemplo, 10 horas e querer dormir daqui 15 minutos, né? Isso é um perigo. A melatonina ainda nem, né? Então, assim, é importante eu fazer uma análise de todo o ambiente dessa criança, né? Às vezes, por exemplo, mas ela gosta do celular. Dá ali uma horinha. Marca um time, né? Tempo, né? Algumas vezes por semana. E o desafio que a gente tem mesmo, assim, que a gente sempre fala, é a questão mesmo do brincado, ter esse relacionamento com a criança, né? Mas você falou uma coisa importante, mas hoje está todo mundo muito ocupado. As pais estão ali com o celular direto, as cuidadoras, as babás. Eu observo muito isso. Às vezes eu vou para natação com meus filhos e vejo as babás tudo com celular. E a criança lá na arquibancada, eu fico, ai meu Deus, meu coração de mãe velha, né, que tudo vê perigo, que se eu pudesse embolar os meninos num plástico bolha, o meu esposo diz que eu faria isso. Mas assim, a gente vê isso, então tá todo mundo só no celular e ninguém tira um tempo da sua agenda para ir com os meninos, para acompanhar, tá muito perturbado esse negócio. A gente precisa analisar assim, por exemplo, mas eu preciso trabalhar. Ok. Bem, mas, por exemplo, eu tenho meia hora. Faça daquela meia hora uma meia hora maravilhosa para o seu filho. Né? Então, é importante, são as prioridades. Então, assim, a criança ela precisa de atenção. Né? Às vezes, eu estou com todos os brinquedos na idade ideal, mas às vezes a criança ela quer brincar com você.
entendeu? Ela quer, nossa, minha mãe brincou comigo hoje. E isso é importante, isso gera comunicação. E não só para analisar possíveis patologias, mas para essa relação mesmo de pais e filhos, né? Até porque passa tão rápido, gente, quando você se espanta, o menino já tem... Meu mais velho já tem 10 anos, meu caçula tem 3, e eu já estou com saudade, daqui a pouco eu não vou ter mais uma criancinha, porque passa rápido, então aproveite, curta, né? Eu tenho um projeto que se chama EFATAR, assim, meio pessoal, no qual, assim, um objetivo maior é falar contra a pedofilia, essa questão do abuso e exploração sexual infantil. Como a criança vai falar se ela está sofrendo, por exemplo, um possível abuso, se ela não tem essa comunicação com os pais? Se os pais não ensinam que não pode tocar a sua mamãe. Então, assim, é algo mesmo geral da vida da criança, essa importância da interação, da comunicação. E no brincar, isso permite com que a criança, né? Outro fato também, né, analisando, é o sentar à mesa. Usar esse momento, né? É o momento que ela vai falar o que ela fez na escola, você perguntar. E aí, isso relacionado à vida, assim, né, comportamental. Então, são pontos, né, que a gente coloca, assim, até porque, assim, dentro das terapias, do conversar, por exemplo, a fisioterapia, ela permite muito, acaba que vira família. Uhum. Porque a mãe, ela está ali dentro, entendeu, do consultório, aprendendo o que ela precisa fazer em casa, porque às vezes eu atendo a criança uma vez por semana, e os 6 dias. Exatamente. Então, eu preciso ensiná-la para ela estimular em casa. Então, é importante essa interação. E aí a gente acaba falando sobre tudo, né? Comportamentos, enfim. E às vezes as soluções são nas coisas simples, como um brincar, por exemplo, um jantar na mesa. Tem um psicólogo, o Kevin Lima, ele diz que muitas pesquisas, na verdade, mostram que apenas uma refeição que os pais façam junto com esse filho, isso já bloqueia ele para o uso de droga no futuro. Isso já consegue ajudar a minimizar esse impacto. E fora outras coisas de suicídio na adolescência, que muitas vezes a criança não tem acesso. Às vezes você acha que não tem nada a ver, né, aquele momento ali, e que, na verdade, no futuro você vai saber que tem tudo a ver. Né? Cada situação, cada momento familiar é importante você vivenciar. Né? Eu acho que a gente conseguiu fechar aqui, né, em relação a isso, e eu já gostaria de agradecer a doutora Marta por ter aceitado o desafio de estar aqui, de estar trazendo um pouquinho de informações para vocês. E aí eu deixo com você, doutora. Eu também gostaria de agradecer. Eu sei que você está com uma bebezinha, Kiara, de 3 mesezinho. Um beijão para Kiara. E não é fácil, né? Com o bebezinho, estar aqui com a gente, dividindo, compartilhando esse conhecimento. Muito obrigada, Marta. E eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Não, só tenho a agradecer por esse momento, né? Então, vamos estimular nossas crianças, brincar com elas, conhecer sobre o desenvolvimento, né? Tirar informações com profissionais de saúde, para não ficar, né, às vezes, perdido. E o recado que eu desejo, assim, é que os pais tenham esse momento de maior interação com seus filhos. Gente, se ficou alguma dúvida aí, como a gente falou aqui no programa todo, né, sobre a importância de uma avaliação, da prevenção, dessas questões, está passando aqui embaixo o endereço e o telefone lá da Clínica Estação Saúde, que é lá onde a doutora Marta atende. Então, procure, né? Não deixe as coisas aí ir levando e deixando, não. Procure, faça uma avaliação direitinho, que com certeza você não vai se arrepender, porque eu falo sempre assim, que a nossa saúde é um investimento, né? Que a gente acaba fazendo aí, e uma prevenção. Então, qualquer dúvida, está passando o endereço, o telefone aqui embaixo, Clínica Estação Saúde. Procure lá, faça o seu agendamento, e com certeza você vai ter um serviço de qualidade. Então, nós já queremos agradecer aqui por vocês terem ficado conosco aí até esse momento. Então, muito obrigado, e fiquem aí com Missão Saúde na TV.